queria saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, vamos lá, agora valendo. Eu queria saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Eu queria louvar a Deus pela vida do Yuri, por ter me convidado para estar aqui com vocês. Eu confesso que todas as vezes que eu vou ministrar a palavra do Senhor Jesus, me dá um nervosismo, um tremelique, eu fico meio que nervoso. Isso, eu até brincava com o pastor um dia, eu dizendo para ele: pastor, no dia que faltar esse nervosismo e esse tremelique, o senhor nem me manda pregar em canto nenhum, porque e acabou, foi-se a glória de Deus. Mas eu queria louvar a Deus pela vida do Yuri, vida da Vânia, que estão na frente desse trabalho. Eu sei que é um trabalho maravilhoso. Muita gente diz que é muito complicado, mas é complicado para quem não tem amor pela obra de Deus. Eu sei que o Yuri e a Vânia estão aqui já desde o começo, desde o início. Então, se eles estão na frente desse trabalho, é porque eles amam a obra de Deus. E para aqueles que amam a obra de Deus, as coisas de Deus se tornam mais fáceis. Não é que não tenha um problema, não é que não apareça dificuldade, mas como a gente ama a obra do Senhor, a gente sabe que a obra é do Senhor. Então, como diz o meu pastor, ele que se responsabilize para resolver os problemas, porque a igreja é dele. Nós estamos aqui só na frente e me chamaram para estar ministrando sobre fé e trabalho. Eu costumo dizer, Yuri, que a minha vida, da minha família com a minha esposa, a vida da gente não é muito exemplo para muita gente, não. Que é isso, irmão Júnior? O que é que você está falando? É porque as coisas que a gente fez e as coisas que a gente faz, não é muita gente que tem coragem de fazer. Não são muitas pessoas que têm coragem de abrir mão e confiar. Não são muitas pessoas que têm coragem de deixar isso em segundo plano e colocar a sua confiança no Senhor. Então, muitas vezes, quando a gente vai falar da vida da gente, muitas vezes a gente vai falar como que a gente criou essas bênçãos aí, e a outra que está lá em Maceió, né? E a gente vai começar a contar a história, as pessoas olham e dizem: não, isso é loucura, para lá, eu não quero isso para a minha vida não. Realmente, eu digo para as pessoas, realmente não é fácil, é difícil, mas você não colhe, não tem nenhuma planta que você plante hoje e colhe amanhã. Se tem algum aí, vocês me digam, que eu vou começar a ganhar dinheiro em cima desse ramo, porque eu não conheço. A gente tem que plantar e a gente tem que trabalhar muito para colher lá na frente. Não existe colheita de imediato. Então, muitas vezes as pessoas olham para a gente e olham: esse cara é doido, não, essa família aí só tem sem juízo. E aí lá na frente a gente começa a colher alguma coisa, Yuri. Aí quando a gente começa a participar das colheitas, aí as pessoas começam a querer se admirar e começam a querer saber como é. Mas quando você vai contar o caminho, a estrada que o José passou, ninguém quer passar pela estrada que o José passou. Quem aqui quer passar por tudo aquilo que José passou? Ninguém quer. Mas todo mundo quer ser governador. Mas ninguém quer passar a história de José. Então, quando o Yuri me chamou para estar falando sobre fé e trabalho, eu parei um pouco para tentar entender o que eu iria estar falando aqui para vocês nesta noite. Eu disse: será que eu vou chegar lá? Nunca mais vi a mocidade. Será que os jovens lá estão todos acima de 20 anos, estão acima de 15? Então, eu não tinha muita nem noção de qual era a idade, né, da maioria dos jovens que aqui estavam. E eu disse: não, então eu vou estar falando um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. Vou estar comentando um pouco daquilo que Deus fez na minha vida e um texto que eu sou apaixonado por ele, e quem me conhece um pouco antes vai saber até qual que é o versículo que eu era apaixonado por ele. Mas eu não vou começar com esse versículo, eu vou começar com outro. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17 e versículo de número 10. Depois vocês vão saber qual é o versículo que eu sou apaixonado.
que encaixa muito bem nessa mensagem de hoje. Lucas capítulo 17, versículo de número 10. Todos acharam, amém? Bem facinho aí no Novo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor na minha Bíblia: assim também vós, quando fizeste tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Essa minha Bíblia aqui, eu acho que é atualizada e revisada do uma Thompson. Tem várias linguagens aqui entre vocês. Quem é que tem aqui uma Bíblia na linguagem de hoje? Alguém que possa ler esse versículo? Varão ali. Somos empregados que não valemos nada porque fizemos somente o nosso dever. Outra linguagem aí diferente dessa? Vai lá, varão. Amém. Tem algumas outras linguagens aí, mas você já deu para entender o que o texto quis falar. Eu aprendi esse texto muito cedo. Esse versículo ele veio para mim muito cedo na minha caminhada cristã. E quando eu entendi esse versículo, o que veio no meu coração é que aquilo que eu era mandado para fazer, eu não era para fazer só aquilo. Eu tinha que fazer sempre um algo mais. E eu era jovem quando eu comecei a trabalhar com 17 anos, 17, 18 anos. Então, isso já vinha no meu coração, que nunca eu iria fazer só aquilo que eu era mandado. E como nós estamos falando aqui de fé e de trabalho, nós vamos voltar um pouquinho aqui para o tema trabalho, tá? Quando eu comecei a trabalhar como estagiário numa empresa chamada Petrolusa, não sei se algum de vocês conhece, fica lá no Mucuripe essa empresa. E eu entrei lá como estagiário, eu ganhava meio salário mínimo, trabalhava nessa empresa, era uma indústria, e comecei a trabalhar 6 meses, quando foi com 1 ano, o meu contrato de estágio terminou e a empresa assinou minha carteira para me trabalhar lá. Eu saí de ganhar meio salário para ganhar 1,5 salário. Olha a riqueza, estava quase milionário eu. O meio salário, chegava no outro mês, eu ainda tinha alguma coisinha. Aí quando eu ganhei 1,5 salário, eu fiquei milionário. Dinheiro que sobrava, que eu não gastava com muita coisa. Eu fui trabalhar num departamento chamado departamento pessoal, na minha época, né, para os mais velhos, os mais antigos, para os mais novos é RH. E eu acho que já tem até outro nome. Mas é mais ou menos isso. Recursos humanos, aquele que faz a contratação do pessoal, mexe com folha de pagamento. E sempre esse versículo tocava no meu coração e eu tinha que fazer algo mais. Quando eu era estagiário, o meu trabalho era muito corrido e eu não tinha tempo para fazer uma outra coisa. Mas quando eu fui trabalhar nesse tal de RH, aí o meu tempo, Yuri, era livre, assim, quase que eu fazia uma folha de pagamento por semana, porque os operários lá recebiam por semana, e a folha do pessoal era uma por mês. Então, eu tinha um tempo vago. Aí o que o Júnior fazia? O Júnior saía do RH, aí o Júnior ia lá para o faturamento. Meu amigo, tem alguma coisa aí para me fazer? Aí tem, vem para cá. Tá, começava a faturar notas fiscais. Terminava, eu ia lá para a contabilidade. Chegava lá, tem alguma coisa aí para me fazer? Tem conciliação bancária aqui para tu fazer. Eu te ensino e tu faz na hora. Pegava os extratos bancários tudinho aqui, os extratos da contabilidade, saía ticando. Ticando. Menino, quando faltava 1 centavo. Eu ficava um dia lá, mas só sabe daqui quando eu achasse 1 centavo nesses comprovantes. Ticava, achava 1 centavo, tá aqui a conciliação concluída. Terminava, no outro dia chegava lá no setor fiscal, tem alguma coisa aí para fazer? Tem que escriturar aqui umas notas fiscais. Tu quer fazer? Faço na hora. E eu passei por
todos os setores da indústria que eu trabalhava. Todos os setores da indústria na área administrativa, eu passei. Na época eu era auxiliar de contabilidade. Eu tinha feito técnico de contabilidade. E eu acabei passando por todos esses setores lá de onde eu trabalhava. Para algumas pessoas, eles diziam aquele nome que a gente às vezes costuma ouvir, que é o quê? O Júnior é babão. Porque se eu fui chamado para fazer só aquilo ali do RH, e aí o Júnior, em vez de fazer só aquilo ali do RH, o Júnior ia para a contabilidade, ia para o setor fiscal, o Júnior ia para o faturamento, o Júnior ia para a cobrança, o Júnior ia para todos os setores, o pessoal já deixava de trabalhar, irmão. Não, o Júnior vem para cá mais tarde e o Júnior faz o meu serviço. Chegava de tarde, Júnior, tem umas conciliação bancária lá para fazer. Na hora, corria e ia para lá fazer conciliação. Terminava, não tinha muita coisa para fazer no meu setor, já ia para outro setor, e assim eu fazia. Muita gente me chamava de babão. Só que eu entendia esse texto para mim, que eu não fui chamado para fazer só aquilo para que eu fui contratado. Eu tinha que trabalhar pela empresa. A empresa tinha que ter produção minha. E se eu ficasse parado com mão cruzada, eu não iria estar produzindo para a empresa. E eu sempre saí, irmão, nunca parei. Durante 2 anos que eu trabalhei naquela empresa, eu trabalhei trabalhando em todos os setores e ajudando a todo mundo. Eu tinha na época, se eu não me engano, de 19 anos, 19, 20 anos. E eu ajudava todo mundo, todos os setores eu estava lá trabalhando. E eu sempre tinha isso. Se eu fizer só aquilo que eu sou mandado, eu sou inútil. Se eu for fazer só aquilo que eu sou mandado, eu sou inútil. É o que diz a palavra do Senhor. E isso tocava muito em mim. E eu me pegava com esse versículo e iria fazer um monte de coisa lá por onde eu estava. E aí trabalhando em todos os setores, ajudando um, ajudando o outro, ajudando um, ajudando o outro. Eu era técnico em contabilidade. E aí o contador dessa indústria saiu e foi para uma outra empresa. Na época, eu fui promovido, já ganhava, eu acho que 2 salários mínimos. Estava mais milionário ainda. Eu ganhava uns 2 salários mínimos. Já tinha casado, já estava casado já com a Lina. E trabalhando ali, indo, voltando, aquele negócio todo, aí o contador sai da empresa que eu trabalhava. O contador foi embora para outra empresa. Quando ele chega na outra empresa, ele, liga para mim. Júnior, sou meu amigo. Cara, eu queria que tu viesse trabalhar aqui comigo. Aí eu disse, cara, mas tu sabe que eu trabalho aqui, eu ganho bem, ganhava 2 salários, ganhava bem, tal, aquele negócio todo. Aí eu disse, não, cara, eu quero que tu venha para cá, para tu assumir toda a contabilidade de uma empresa que eu estou pegando. Aí eu disse, não, cara, eu não estou entendendo. Eu sou auxiliar de RH. Ele disse, não, cara, tu não é auxiliar de RH, não. Tu faz a mesma coisa que eu faço, cara, tu é um contador. Eu disse, não, cara, eu sou auxiliar de RH. Eu disse, não, cara, tudo que tu faz aí na indústria, tu trabalha em todos os setores da indústria. Eu sou contador e tem coisas que tu faz que eu já faz anos que eu não me meto mais com isso, eu não sei mais nem como é. E tu entende de todos os setores da empresa. Faz o seguinte, vem trabalhar comigo. Aí eu disse, vou, dependendo. Aí ele perguntou, quanto salário tu ganha aí? Eu disse, eu ganho 2 salários. Chiloga a boca, eu ganho 2 salários. Ele, tá bom, pois tu vem para cá que eu vou te pagar 4 salários. Aí eu fiquei no céu. Eu disse, agora eu estou milionário. Só que eu já tinha casado, aí você sabe que as obrigações de casado são outras. E aí eu disse, 4 salários, mas cara, tem um probleminha. Qual é o problema? O problema é que aqui na indústria onde eu trabalho, eu tenho um plano de saúde para mim e para minha esposa. Aí ele disse, e quanto é que tu acha que é um plano de saúde? Eu disse, deve ser um mês salário. Aí ele disse, tá bom, pô, vou lhe pagar mais 1 salário para você pagar esse plano de saúde. E eu fui trabalhar para ele nessa outra empresa, ganhando 5 salários mínimos. Na época, eu ganhava 2. Eu fui ganhar 5. Por que eu fui ganhar 5 salários mínimos? Foi porque eu sou o cara
desenrolado, bonitão. Foi não. Foi porque esse versículo, desde a primeira vez, como novo convertido, que eu entendi que aonde eu chegasse, não era para me fazer só aquilo que eu era mandado, isso aqui entrou na minha vida. E eu, desde o meu primeiro emprego, Petrolusa, há 20 e tantos anos atrás, quase 30 anos atrás, meu primeiro emprego, eu já tinha colocado isso no meu coração, que eu tinha que fazer mais do que aquilo que eu tinha sido mandado fazer. E aí eu estou me encontrando hoje aqui com uma juventude maravilhosa, que alguns estão entrando no mercado de trabalho, e tem alguns que ainda não entraram, estão ainda na expectativa de entrar no mercado de trabalho. Uma das dicas que eu dou para vocês é essa: não façam somente aquilo que vocês foram mandados ser feito. Façam além daquilo que pediram para vocês fazerem. Vocês, como crente, nunca vão ser aqueles que vão estar lá escorados falando da vida alheia dentro da empresa. Vocês, como servos de Deus, nunca vão ser aqueles que vão estar lá cochichando, com as pernas cruzadas, sem produzir na empresa que vocês vão trabalhar. Vocês vão ser aqueles diferentes, que vão estar produzindo aonde vocês vão estar andando. A empresa que vocês chegarem, as pessoas vão olhar para vocês e vão dizer: eu queria um profissional como o Paulinho trabalhando comigo. Eu queria um profissional como o Yuri trabalhando dentro da minha empresa. Porque eu sei que onde ele chega, ele veste a camisa. Nós temos que ser diferentes. Deus nos chamou para sermos diferentes. Deus não nos chamou para sermos igual a essa geração que está aí fora. Deus nos chamou para sermos diferentes. Nós temos que fazer algo mais. Nós temos que ter algo mais nas nossas vidas. Deus quer isso de mim, quer isso de você. Que esse versículo possa fazer parte da tua vida quando você arranjar o primeiro emprego. Agora, claro, não deixe as suas obrigações para fazer outras coisas e não dê conta nem da sua obrigação que você tem para fazer. Mas saiba de uma coisa: a palavra de Deus, Jesus falando no capítulo 17 de Lucas, no versículo 10, a palavra dele era essa: assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que deveríamos fazer. Você quer ser chamado de servo inútil? Tem alguém aqui que quer ser chamado de servo inútil? Então, irmão, coloque isso no seu coração. Faça o algo mais. Eu trabalhei por muito tempo nessa outra empresa. Foi aí onde eu conquistei algumas coisas, porque eu estava milionário já, né? Pré-milionário. Você fala aqui de milhão, mas você não sabe o que é um milhão para quem ganhava um salário mínimo. Eu era milionário. E foi aí onde eu consegui comprar meu primeiro carro. Meu primeiro carrão, irmão, um Chevette 79. Irmão, o carrinho era tão velho. Isso era no ano 2000, acho, 90 e pouco, 97. Era. No ano de 97 eu comprei um carro 75. Só a misericórdia. Quando eu cheguei no meu carro, morro de alegre com meu pai olhou para o carro. Aí disse: eu não acredito que você comprou esse carro. Eu disse: comprei, pai. Eu não acredito que você comprou esse carro. Aí disse assim para mim, eu vou dizer exatamente como ele disse: era melhor você ter casado com uma mulher com 3 meninos e um na barriga. O que é isso, Júnior? Porque era dor de cabeça, era prejuízo. E eu não entendi de carro. Foi o meu primeiro carro que eu comprei, irmão, morto de alegre. E aí Deus foi trabalhando na minha vida, mudei de emprego e passei um bom tempo nessa empresa e fiquei desempregado. Nesse período que eu fiquei desempregado, foi no período que eu estava vindo para cá, para a Igreja Batistel Betel, ou seja, há 26 anos atrás. Então, há 26 anos atrás, eu fiquei desempregado e eu vinha para a oração de 6 horas da manhã. Eu tinha saído de outra igreja, eu era da Igreja Batista de Porangabuçu,
E aí acabei vindo para cá, eu sou desde a época da oração lá na casa da Ivana. E eu cheguei aqui, tinha uma oração dia de sexta-feira, 6 horas da manhã. Os mais antigos vão lembrar dessa oração com o pastor Valtinho. Então, toda sexta-feira, 6 horas da manhã, meu patrão, eu estava aqui. Eu morava na Messejana e depois eu fui morar lá na Bezerra de Menezes. Mas sexta-feira, 6 horas da manhã, eu estava aqui. E desempregado, e a coisa difícil, a luta grande. Aí, irmão, às vezes a fé da gente dá uma balançada. E eu não vou dizer que eu sou super crente, que a minha fé é inabalável, porque eu vou estar mentindo para vocês. Mas aí, nesse momento, a minha fé deu Jesus, o que está acontecendo? Tu me abandonou. Perdi o emprego. Quando eu vim para cá, para a igreja, com uma semana, eu perdi o emprego. Na outra semana, eu vendi uma casa que a gente tinha na Messejana, eu dei o dinheiro para minha sogra segurar. Quando eu fui pedir o dinheiro à minha sogra disse que não dava mais. Aí eu fiquei sem emprego, sem casa, o dinheiro que eu tinha, a sogra tomou, e sem casa. Eu tive que morar na casa da sogra. E aí eu estava naquela revolta de... Cheguei aqui na sexta-feira de manhã, pastor Valtinho, quero uma conversa com o senhor. Aí, amém, irmão Júnior, deixa eu terminar a oração. Eu disse, depois de terminar a oração, pastor, o senhor não sai, eu quero conversar com o senhor. 6 horas da manhã. A gente orou 6 horas até... A oração era de 5 às 6 da manhã. 6 horas terminou a oração. Parei ali com o pastor. Aí, pastor, tem alguma coisa errada na minha vida. Aí disse, diga, irmão Júnior, o que está errado na sua vida? Disse, pastor, quando eu não era daqui, eu tinha um emprego bom, eu tinha um carrinho bom, eu tinha uma casinha com a minha esposa lá na Messejana. Minha vida, pastor, era maravilhosa, pastor. Eu vim me congregar aqui, o senhor começou essa igreja, eu vim para cá me congregar. Olha, 15 dias que eu estou aqui, já perdi o emprego, a casa que eu tinha, eu vendi, a minha sogra não quer mais me dar o dinheiro. Pastor, a minha vida virou de cabeça para baixo. Ele começou a achar graça da minha cara. Aí você imagina, irmão, eu desesperado, a minha fé tinha titubeado, eu não estava mais confiando em Deus tanto como eu estava confiando antes. Aquela experiência estrondorosa que Deus fez eu ter com Ele quando eu era novo convertido, ainda estava naquele ânimo todo e tudo era envolvido com tudo, irmão. Tudo eu era envolvido, eu morava longe, mas o dia todinho eu estava nessa igreja aqui. Vinha de manhã, vinha de tarde, vinha de noite, na hora que dava eu estava aqui de domingo a domingo. A Vânia daquele tempo sabe que a vida da gente era assim aqui. E ele achando graça da minha cara, eu disse, pastor, o senhor está achando graça da minha cara por quê? Eu falei, pelo amor de Deus. Eu disse, não, irmão, deixa eu te contar um segredo. Eu disse, conte, pastor. Enquanto tu estava levando a tua vida que tu estava lá onde tu estava, tu não estava incomodando o inferno. Tu estava vivendo a tua vida de crente lá muito bem, na tua igreja, ia para os cultos dia de domingo, estava tudo muito maravilhoso. Aí tu chega aqui, aí tu se envolve, vai evangelizar, vai discipular, pega o povo, vai pregar no meio da rua, vai fazer evangelismo, vai fazer tudo isso. Aí tu pensa que o diabo vai ficar satisfeito com tudo isso que tu está fazendo? Vai não, cara. Ele vai começar a encontrar meios para te desmotivar. E aí onde é que ele faz isso? Ele tira teu emprego, ele tira o teu carro, ele faz a tua sogra ficar revoltada contigo, ele monta o que ele puder montar e usar o que ele puder usar para poder lhe desestabilizar. Aí eu comecei a entender novamente que Deus estava no controle da minha vida. Aí eu disse, pastor, agora sim. Porra, agora é que eu vou buscar mesmo. Agora é que eu vou me jogar. E aí eu estava desempregado mesmo. Eu juntei mais uns 2 malucos que tinha aqui comigo. A gente passava o dia indo no trem, lá para o centro, pregando, voltava pregando no trem, ia pregando, voltava pregando, pregava no terminal. Meu patrão, aí a confusão era grande. Com 2 semanas depois, oração de 5 horas da manhã, estava aqui eu. Quando eu chego na oração, começamos a orar, aí Deus levantou uma irmãzinha, aí disse assim, irmão Júnior, eu estou vendo assim, Deus escancarando assim as portas para ti, abrindo uma porta de emprego, de Deus, está desempregado, agora Deus manda te dizer uma coisa, tu não olha nem para a direita e nem para a esquerda, apenas vai adiante. Eu disse, amém. Fiquei com aquilo, saí daqui da oração,
Quando chega em casa, 9 horas da manhã, o telefone toca. Esse é o José Luciano Coelho Júnior. Quando me chamam por esse nome todinho, ou é cobrança, o pessoal cobra seu nome dele todinho, né? E na época, eu pela fé estava esperando o chamado do emprego, e disse, então é um emprego. Aí eu disse, sim, é ele mesmo. Ele disse, não, porque eu estou com o seu currículo aqui na minha mão, aqui é da empresa tal, e eu queria que você viesse fazer a sua entrevista aqui comigo. Eu disse assim, currículo? Se eu não coloquei currículo nessa empresa, não coloquei currículo aí, por que meu currículo está aí? Ela disse, eu também não estou entendendo, mas eu estou com o currículo aqui na sua mão, e a gente está precisando aqui de um monte de profissional, e eu queria que você viesse fazer a entrevista. Amém, vou na hora. Me lembrei da profecia. Vai, a porta aberta, não olha nem para um lado nem para o outro. Saí. Jesus, 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 fui no meu carrinho. Irmão, lá no Demócrito Rocha. Pegava a Bezerra de Menezes e entrava para o lado direito. Yuri, eu cheguei a 2 quarteirão do endereço, a fila já estava lá para a empresa. Aí eu disse, ei, o que é essa fila aqui? Aí eu disse, não, uma empresa aí que está contratando o pessoal para trabalhar de porteiro. Aí eu disse, de porteiro? Eu nunca trabalhei de porteiro. Eu fiquei naquilo para mim, né? Eu nunca trabalhei de porteiro, mas eu estou desempregado. O que vier, e eu me lembrei da profecia. Deus vai abrir a porta. Não olha nem para um lado nem para o outro. Parei o carro lá, 2 quarteirão de distância, fiquei lá na fila. E a fila zona no sol quente, e aquele negócio todo. E eu disse, Jesus, tu quer isso aqui para mim mesmo, para trabalhar de porteiro? Eu fiquei me pensando, mas eu me lembrava da profecia. Não olha nem para um lado nem para o outro. Vai adiante. Eu disse, rapaz, guarda meu canto aqui. O cara, não, pode ir. Saí andando a fila todinha. Cheguei lá na frente, a porta de vidro, bati lá no portão, na porta, veio um supervisor. Mas diga, meu filho. Não, é porque me ligaram, disseram que tinha uma vaga de emprego para mim, aí o cara olhou para mim e achou que foi graça. Está aí, ó. Esse pessoal tudinho é para vaga de emprego. Aí eu disse, não, mas a minha vaga é diferente. O cara, como assim? Eu disse, ligaram para mim, encontraram meu currículo onde não era para encontrar, eu nunca mandei meu currículo para a empresa de vocês, eu não sei de onde é a empresa de vocês, e se ligaram para mim para vir para cá, eu estou aqui e eu não vou pegar essa fila toda aí não. Aí o cara, então entra aqui, sente aqui do lado. Aí eu entrei, sentei lá e fiquei com aquilo. A porta vai abrir, não olha nem para um lado nem para o outro, vai adiante. Com 5 minutinhos, Yuri, o diretor da empresa abriu. Esse rapaz que quer falar com você. Disse, quem é ele? José Luciano Coelho. Pega o currículo dele aí. Aí acharam lá o currículo. Aí quando o cara olhou, entra aqui. Eu peguei e entrei. Sentei lá dentro. Alguns aqui podem até conhecer ele. É o pastor Cirano, que tem uma igreja aqui perto do cemitério, ali por trás da rua do cemitério. Pastor Cirano. E aí o Cirano chega e diz, senta aí. Aí eu disse, diga, meu patrão, estou olhando aqui o seu currículo, também não sei como é que o seu currículo chegou na minha mão, mas o seu currículo está aqui. Vamos fazer o seguinte, está vendo esse pessoal aí todinho fora? Estou. Eu estou contratando esse pessoal para ser porteiro de todos os terminais de Fortaleza e para ser zelador das garagens de ônibus, porque eu trabalho com lavagem de ônibus. E se você quiser, eu estou lhe contratando agora para ser o meu gerente. Você quer? Aí eu disse, quero. Depois senta aí, senta aqui do meu lado, nós vamos começar a contratar o povo. E eu sentei do lado do diretor da empresa e a gente começou a contratar. Mais de 220 funcionários nós contratamos naquele dia. Eu fui chegar em casa, era quase meia-noite, e eu saí de casa como desempregado e cheguei em casa como gerente de uma empresa de serviço. Nunca, irmão, nunca pense que as forças são suas, a capacidade é sua, você que é o desenrolado, você que é o cara capacitado porque é letrado, fez 5 faculdades, fez mestrado, fez doutorado. Não, nós servimos a um Deus que ainda governa céus e terra, que ainda tem o controle de tudo na palma da sua mão.
Eu sou, irmão, de uma geração, e eu creio que vocês também são, daqueles que ainda têm a vida direcionada por Deus. Aquele que sabe que tudo que acontece na nossa vida é porque Deus quis, é porque Deus projetou, é porque Deus aplanou o caminho para que nós viéssemos a passar. Nós não somos nada, irmão. Nós não somos ninguém. Nós não conseguimos nada, chegar em canto nenhum, se não for o poder de Deus habitando a nossa vida. Porque se você pegar um cara como eu, que nunca fiz faculdade, nunca estudei muito, terminei o 2º grau pela misericórdia. Eu gostava muito de jogar. E aí depois que eu aceitei Jesus, que eu entendi que o meu caminho era servir a Deus, irmão, não queria outra coisa não. O meu tempo vago, eu estava aqui. A hora que eu tinha de vago, eu vinha para cá. Não conta as vezes que eu varria aqui essa igreja. Com terça, quinta e domingo, eu chegava aqui antes para varrer essa igreja, ajeitar essas... Cadê? Tem mais não, aquelas cadeiras antigas. Ainda tem. Está ali, a bichinha está sentada numa ali, a filha do Ícaro. Essas cadeirinhas ainda são as guerreiras ainda, né? A gente tirava as cadeiras, varria para o povo chegar. Mas eu estava aqui, fazendo a obra do Senhor, fazendo a vontade de Deus, buscando ao Senhor. Irmão, nunca busquei emprego, eu nunca busquei trabalho, eu nunca fiz um jejum, uma oração, Paulinho, para arrumar um emprego. Eu nunca me consagrei para arrumar um emprego. Eu nunca vim para uma vigília para Deus abrir umas portas de emprego para mim. E olha que desempregado, irmão, era eu. Em primeiro lugar, eu vira e mexe, eu estava desempregado. Não tinha como, não tinha. Eu nunca fui profissional em nada. Nunca tive uma formação. Nunca fui técnico de nada. Nunca fui nem pedreiro. Só podia ser servente, né? Mas nunca pedreiro fui. Nunca fui marceneiro. Nunca fui nada. Então, irmão, tudo era Deus que fazia na minha vida. Tudo era Deus, todas as portas que eu entrava até o dia de hoje, foi Deus que abriu para que eu pudesse entrar. Todas as portas que Deus abriu não foi porque eu sou um cara inteligente, não. É porque nós vamos agora abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 6. Eu sei que nós vamos orar e o meu tempo já está no limite. Mateus capítulo de número 6, irmão. A partir do verso de número 25, Jesus Cristo, ele fala da ansiedade. Ele fala da nossa ansiedade. Sabe por que muitas vezes nós somos ansiosos pelas coisas? Porque nós muitas vezes não ocupamos a nossa mente com as coisas de Deus. Nós estamos tão preocupados o que nós vamos ser amanhã, o que nós vamos conquistar amanhã, Paulinho, como é que nós vamos passar naquele concurso, como é que nós vamos ser um bom médico, como é que nós vamos ser um bom profissional da odontologia, como é que nós vamos ser um bom profissional, que nós nos esquecemos do que é mais importante na nossa vida, que é servir a Deus com alegria, que é buscar a vontade dEle. E nós ficamos tão ansiosos por aquilo, que nós acabamos perdendo o quê? A fé. O mais importante na nossa vida, irmão, é a fé. O que é a fé? É a gente acreditar naquilo que nós não estamos enxergando. O que é a fé? É a gente crer e confiar que nós vamos pegar naquilo que ainda nem existe. A fé é o cara chegar para um velho e dizer: cara, te levanta, vai embora aí, que eu vou te mostrar uma cidade aí onde tu vai ficar. E o cara se levanta, pega a mulherzinha dele, as coisinhas dele, e sai andando para um lugar que ele não sabe nem aonde é. Isso é que é fé. Só que a geração veio passando e nós vamos deixando a fé de lado. Nós não estamos mais exercitando a nossa fé. Sabe o que é que nós estamos exercitando? É a nossa capacidade de conquistar as coisas. Nós estamos exercitando a nossa capacidade de ter o nosso intelecto melhor para a gente almejar grandes coisas.
Nós não estamos mais confiando naquele que tem todo o poder no céu e na terra. Nós não estamos mais colocando a nossa confiança naquele que diz assim: eu vou abrir a porta e a porta vai se abrir, irmão. Nós não estamos mais colocando a nossa fé naquele que tem todo o poder de pegar uma fila de mais de 300 pessoas e lhe colocar como o primeiro da fila. Nós estamos mais preocupados em conquistar, em aprender. Eu não sou contra estudo não, irmão, longe de mim, está aqui meus filhos, eu quero que eles estudem até dar uma dor. Eu não sou contra isso. Eu sou contra eles acharem que isso que eles estão correndo atrás é que vão dar uma vida tranquila, uma vida madura, uma vida melhor para eles. Não, irmão, quem nos dá uma vida melhor para nós é o Senhor. Você pode ser o melhor médico que tem, irmão. Você pode ser o melhor médico que tem no país. Se você não tiver Deus, você nem de noite consegue dormir. Você pode ser o maior milionário que existe na face da terra, irmão. Mas se você não tiver Deus, um dia de paz você não tem. E a nossa vantagem, o nosso diferencial é justamente esse. Nós servimos a um Deus que tem todo o poder. Nós servimos a um Deus que tem poder de mover céu e terra. Nós servimos a um Deus que tem poder de pegar um jovem, tirar ele lá de baixo, colocar ele como governador. O problema é que muitas vezes nós lemos a Bíblia, mas não acreditamos mais nela. Você não acredita que isso aqui é a palavra de Deus mais não? Você não acredita que isso aqui é a palavra de Deus mais não? Ou você acha que isso aqui é um livro da carochinha? Ou você acha que isso aqui é um livro como outro qualquer? Não, irmão. Isso aqui é a palavra de Deus. Tudo que está escrito aqui, está escrito para alimentar minha alma e alimentar sua alma. Se Deus deixou escrito aqui, é porque Ele queria que eu e você, no ano de 2023, fôssemos alimentados pela sua palavra. O problema é que nós estamos deixando a palavra de lado. O problema é que nós estamos nos preocupando com as coisas desta vida. Nós estamos mais preocupados em ser o melhor nisso, em ser o melhor naquilo, e a gente está se esquecendo do Deus que nós servimos. Porque você pode ser tudo, irmão, pode ter toda a condição do mundo. Eu nem digo quantas pessoas naquela fila que eu estava eram muito mais capacitadas do que eu, Yuri. Quantas pessoas chegaram naquela fila e desistiram, voltaram para trás? Quantas pessoas enfrentaram aquela fila e disseram: o quê, porteiro? Isso aqui não é para mim não. Quantas pessoas não voltaram para trás? Muitas vezes nós não confiamos mais no Deus que nós servimos, e nós só conseguimos enxergar com os olhos naturais. Deus não nos chamou para enxergarmos com os olhos naturais. Ele nos chamou para enxergarmos as coisas com os nossos olhos espirituais. Porque o que Deus tem preparado para nós, irmão, é bom, é agradável, é perfeito. E o que os nossos olhos conseguem enxergar é apenas material. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 25. A palavra do Senhor diz assim: por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Tem muita gente que está mais preocupado com a roupa que vai vir no domingo do que propriamente vir para adorar a Deus. Tem muita gente que está mais preocupada em dizer: não, mãe, eu não vou para o culto hoje, não, porque a minha roupa que eu ia rasgou, porque isso aconteceu, porque o meu sapato quebrou o salto, porque essa roupa que eu ia hoje, eu já fui semana passada. Ei, irmão, enquanto você tiver o seu pensamento disso, pode ter certeza, o Espírito Santo ainda não está trabalhando dentro da sua vida. Porque servir a Deus é muito mais do que isso.
Servir a Deus é muito mais do que vestimento. Servir a Deus é muito mais do que alimento, do que comida. É o que Jesus estava dizendo aqui. Vocês não podem andar ansiosos por aquilo que vocês vão comer, ou vão beber, ou vão vestir. O nosso problema é esse, é que a gente anda ansioso por coisas palpáveis, por coisas materiais. Deus não nos chamou para sermos isso. Eu me lembrava morava lá na Bezerra de Menezes, próximo da Bezerra de Menezes, e eu morava ali na Jaime Benéfico, próximo do Jornal Povo. E eu ia namorar com ela, eu ia de bicicleta, tinha uma bicicleta zona, desabava. E quando eu chegava lá e tal, conversava com ela, quando chegava na hora de ir embora, eu saía de casa, aí ela perguntava: Júnior, e lá, o que é que tu vai jantar? Eu disse: eu nem sei, porque eu saí de casa não tinha nada não. Ela dizia assim: meu filho, pois vem aqui, leva esses 2 ovos para você. Aí eu pegava os 2 ovos, botava aqui na mão e saía na bicicleta. Eu não conto as vezes, irmão, que eu chegava em casa para comer ovo que eu tinha pego na casa da minha namorada, porque lá em casa não tinha para mim comer. Mas quando eu chegava no outro dia, cedinho, eu era o primeiro a chegar lá na Igreja Batista de Porangabuçu. Essa juventude aqui é maravilhosa. A minha mocidade lá da Igreja Batista de Porangabuçu tinha 2 mocidades. Era o JA, que era um tal de, na época era Jovens em Ação, e tinha a mocidade. Aí eu e a minha esposa, a gente participava da mocidade. Que aí a gente pregava, a gente saía distribuindo folheto e tal, e tinha o JA. O JA era Jovens em Ação. E aí na época o meu líder era até o William. Não sei se tu lembra, o William Pita, esposo da Danda. E eles eram meu líder de jovem lá. E tudo a gente andava junto, fazendo a obra de Deus junto. Ele foi uma das pessoas que muito me ajudou na obra do Senhor. E eu sempre tive a obra do Senhor como prioridade na minha vida. Mas uma coisa também eu tinha de entendimento. Eu disse: eu não tenho de onde tirar, eu não tenho condição, eu não tenho estudo, eu não tenho nada disso, mas eu sirvo a um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu chegava às vezes levando a Aline de bicicleta lá para Porangabuçu, ela vinha no varão da bicicleta, chegava lá e eu negada abria, a gente entrava e disse: Júnior, pelo amor de Deus, eu morro de vergonha quando tu fala isso. Eu disse: minha irmã, não te preocupa não, daqui um dia nós vamos entrar aqui de moto. A fé do homem. Tinha condição de comprar nem a bicicleta, só comia ovo em casa porque a minha esposa me dava para me levar para casa, mas eu dizia que nós ia chegar lá era de moto. Eu acreditava em Deus, irmão. A minha fé era em Deus. Eu nunca andei ansioso pelas coisas dessa vida. Eu nunca me liguei muito com as coisas dessa terra. Eu sempre almejei fazer a obra do Senhor e as coisas de Deus. E Deus sempre cuidou de mim. Deus sempre cuidou da nossa casa. E esse versículo 25, ele fala para os nossos corações, ele fala para vocês, jovens, para vocês não se preocuparem com essas coisas, porque o Deus de vocês, ele não vai pesar na balança essas coisas, Yuri. Às vezes nós valorizamos as coisas que Deus não vai priorizar na nossa vida. Ele não vai querer saber se você usou 4 roupas novas, 5 vestidos novos. Ele não quer saber se você tem 10 pares de sapato. Ele não quer saber de nada disso. Ele só quer saber se você é presente na obra dele, se você faz a obra dele, se você entende aquilo para que ele lhe chamou. É isso que conta para o Senhor. Irmão, não conta às vezes quantos anos, festa de virada de ano, que eu vinha para cá para a igreja, eu só trocava de roupa porque o pastor Valtinho me dava. Roupa nova, eu acho que eu passei uns 15 anos, Yuri, sem comprar uma roupa, porque primeiro eu não tinha dinheiro. As coisas sempre foram muito limitadas comigo. Mas todo ano também a irmã Meire chegava: irmão Júnior, pode ir lá em casa. O pastor Valtinho ganhava um monte de roupa, e eu pegava as outras. As roupas que o povo viu o pastor Valtinho, quando da festa, estava tudo no Júnior. As mesmas roupas. Acho que eu passei uns 10 anos usando as roupas do meu pastor.
Eu tinha orgulho disso, irmão. Eu nunca busquei essas coisas. E o que a Bíblia de Deus fala é justamente isso. É que muitas vezes nós buscamos aquilo que não é prioridade para Deus. Você já perguntou o que é prioridade para Deus na sua vida? Você já colocou na balança aquilo que você coloca como prioridade para você e o que verdadeiramente é prioridade para Deus? É isso que Jesus está falando. Vocês estão priorizando coisas que eu não priorizo. Ele disse, não é a vida mais importante do que o alimento, não é o corpo mais do que o vestuário. Versículo 26, olhai para as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, e nem ajuntam em celeiro, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Será possível que vocês não tenham mais valor do que uma ave do céu? E as aves do céu, ela não se preocupa com o que ela vai comer amanhã. Ela não se preocupa qual é que vai ser o alimento dela amanhã, não. O Senhor, a cada dia, dá o alimento dela. A Bíblia continua dizendo, qual de vós poderá, com a sua preocupação, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Não vou aqui me preocupar muito, vou ficar aqui porque amanhã eu queria ir desse jeito para a igreja, mas não vai dar certo, porque vai aumentar? Vai aumentar mais um dia? Vai aumentar mais uma hora? Você vai ter mais um dia de prazo? Não, era para mim com roupa nova na quinta. Mas eu estou tão preocupado que a quinta vai passar para a sexta. Não vai, irmão. Não vai. Jesus disse que a gente não consegue acrescentar uma hora no curso da nossa história. Ele continua. Versículo 28. Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observais como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Você quer se vestir com as suas condições e com as condições das suas mães e dos seus pais? Ou você quer depender de Deus? Na hora certa Ele lhe dá. Na hora certa Ele lhe abençoar. Na hora certa Ele usar de quem tem para entregar nas suas mãos. Ou você quer continuar dependendo de você? Ou você quer continuar dependendo e achando que você que é o desenrolado? Continua. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitai de todas elas. Jesus disse assim, olha, quem busca essas coisas são aqueles que não confiam em mim. Quem buscam essas coisas materiais dessa vida são aqueles que não me conhecem. São aqueles que não confiam em mim. Eles sim buscam, porque eles não têm quem confiar. Aí Jesus disse assim, não vocês. Não vocês, mocidade. Jesus disse para vocês, vocês têm que confiar em mim. Eles buscam essas coisas porque eles nem creem, nem acreditam e nem confiam. Mas vocês não, vocês têm um Deus que trabalha por vocês. Vocês têm um Deus que peleja pela vida de vocês. Vocês têm um Deus que já está projetando o futuro de vocês. Vocês têm um Deus que já está trabalhando o esposo de vocês. Vocês têm um Deus que já está trabalhando a esposa de vocês. Vocês têm um Deus que já está trabalhando no futuro profissional de vocês, pessoal. A única coisa que Jesus pede é para vocês confiarem nele. Para vocês colocarem a confiança de vocês nele. Aí nós chegamos num versículo, que é o versículo que eu sou apaixonado por ele. Esse aqui, durante toda a minha caminhada cristã, ele me seguiu de dia e de noite.
Versículo 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos muitas vezes esquecendo do reino de Deus, e estamos buscando todas essas outras coisas, Yuri. Eu coloquei na minha cabeça, na minha mente, no meu coração, juntamente com a minha esposa, que nós iríamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nós não iríamos correr atrás de oração, de campanha, para Deus mandar isso, para Deus fazer aquilo outro, não. Nós iríamos fazer somente uma coisa: buscar em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque as demais coisas, a Bíblia fala que todas estas coisas, que coisa, irmão Júnior, está aqui, tudo você leu para trás, é o comer, é o beber, é o vestir, é o seu lado profissional, todas essas coisas vos serão acrescentadas. O problema é que nós estamos invertendo, nós estamos buscando todas essas coisas e estamos esquecendo de buscar primeiro o reino de Deus. E se você fizer isso, eu quero lhe dizer hoje de antemão, a sua vida profissional, você pode ser o melhor engenheiro do mundo, ela vai dar por água abaixo. Porque nós não somos como os fariseus. Nós não somos como o mundo. O mundo busca se profissionalizar para conquistar coisas melhores. Nós buscamos o reino de Deus para Deus abençoar com coisas melhores na nossa vida. Ou então, irmão, acaba com esse negócio de crente. Se você não confia que Deus pode te dar, capacitar, fazer você ser o melhor profissional da face da terra, deixa desse negócio de crente. Vamos deixar esse negócio de servir a Deus, porque tem duas coisas, uma coisa que não combina, Yuri, é você ser crente e você não ter fé. Não combina, irmão. Porque dizer que é crente qualquer um diz. Agora agir com fé é só quem conhece a Cristo. Crer que Deus vai fazer o milagre é só quem serve a Deus verdadeiramente. Acreditar que Deus vai mover céu e terra e vai lhe colocar como a melhor pessoa daquele curso é só quem tem fé. Ou então você faça igual os ímpios, estude, se mate de estudar, falte oração na mocidade, falte culto de oração, falte culto de doutrina, faça igual o povo do mundo. Faça igual o povo do mundo. Confie em você. Confie em você. Estude de manhã, estude de tarde, estude na hora do culto, estude na hora da vigília, estude na hora do culto do domingo. Não vou para o culto não, porque eu tenho que estar estudando. Não vou para o culto não, porque eu tenho que estudar. Não, hoje eu não vou para a oração não, porque eu tenho que estudar. Não vou para tal canto não, porque eu tenho que estudar. Muito bem, você está fazendo igual os ímpios. Você está fazendo igual os ímpios. Foi o texto que disse, não fui eu não. O texto fala que os ímpios que buscavam essas coisas, porque eles não acreditavam em Deus, Yuri. Eles não tinham fé, como eu tenho, como você tem. E quem não tem fé, realmente tem que confiar na sua capacidade. Aquele que não tem fé, tem que estudar, fazer curso, fazer tudo no mundo. Tem que fazer 8 faculdades para arrumar um emprego. E para ser um empresário, tem que ser milionário. Irmão. Ou então a gente vai confiar em Deus. Ou então nós vamos colocar nossa confiança no Senhor. 2 versículos que eu deixo para vocês. Foi o que a gente falou lá em Lucas, capítulo 17, versículo 10. Só contar esse último emprego, antes de eu abrir minha empresa, eu trabalhava para um senhor, a empresa dele já tinha 10 anos. Acabou, Yuri, estourou faz tempo. Eu trabalhava para um senhor que a empresa dele tinha 10 anos. Eu tinha acabado de chegar lá.
Fui lá fazer uma entrevista, estava desempregado, fui fazer a entrevista. Aí teve um filho de Caim lá que chegou e disse, não, só gostei daquele outro ali. Aí o cara que era meu patrão disse assim, não, mas eu gostei desse rapazinho aqui, desse crente. Eu disse, amém. Fui lá, comecei a trabalhar, eu ganhava um salário mínimo. Voltei para ganhar um salário mínimo. Para mim, eu tanto vivia com 10 euros como eu vivia com 1. Eu não sei a vida de vocês, mas eu vivia com um salário na maior alegria do mundo. E aí as loucuras que eu disse que eu fazia, que eu não aconselho ninguém fazer, a não ser que vocês tenham fé. Eu trabalhava nesse cara, esse cara assinou minha carteira, nem a carteira era assinada. Eu ganhava um salário mínimo lá e ganhava uma comissão de R$200. Aí eu tinha o Davi, a Lia e a Laís estudando no 7 de setembro. Eu indico vocês a fazer. Se vocês não têm fé, não façam, porque isso é coisa de louco. Uma mensalidade do 7 de setembro é o que? É um salário, mais de um salário hoje, né? Quanto é, Esther? Quase R$2.000. E 3, quase 6.000. E eu ganhava 1.300. Tá doido. A gente tinha que pagar a conta de água, de luz. Por isso que eu digo, irmão, a minha vida, eu não aconselho ela para ninguém. Porque vocês têm que ter fé. Vocês têm que confiar. Os 3 meninos terminaram no 7 de setembro. Eu fiquei devendo 1 centavo lá, graças a Deus. Tudo pago. Agora tem que ter fé, tem que ser louco. Se você disser que o cara que tem fé é normal, não é, porque ele acredita naquilo que não está vendo. O cara que tem fé, ele acredita que a provisão vem do além. Que Deus vai fazer. Agora eu não era doido, não. Eu confiava. Fiz a matrícula. Aí veio janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Quantos meses eu tinha pago do colégio deles? Nenhum. Doido? Não. Fé. Quando foi em setembro, apareceu um negócio lá de política, e o meu chefe me chamou, vem cá, Júnior, vamos começar a vender esse produto aqui, tu vai ser meu vendedor. Na hora. E aí, comecei a vender. Fui buscar o pagamento de um dos trabalhos. Era num político, o político sabe, né? É dinheiro mofado, aquelas coisas. Cheguei lá na Costa Barra para pegar o pagamento, lá no escritório do Juraci Magalhães, não me lembro quando fosse hoje. Yuri, 4 pacotes de dinheiro de R$50. Eu não sei quanto é um pacote daquele. Era 4 pacotes daquele de R$50. Eu saí de lá, tem 4 pacotes. Nas calças. Peguei o carro, liguei pro meu patrão. Sepa, tô chegando aí com dinheiro. Já era 8 horas da noite. Tô chegando aí com o dinheiro do pagamento lá do tal, não sei o que. Tá, beleza, vem pra cá que eu tô te esperando. Aí eu chego lá, tiro dinheiro, 4 pacotes, aí na mão dele. Yuri, debaixo de sangue de Jesus, ele pega esses 4 pacotes, ele bota 2 no bolso, pega 2 pacotes e diga, toma pra você. Eu peguei o dinheiro, folhei. Quando eu terminou de folhear o dinheiro, no outro dia eu fui no 7 de setembro. Aí disse, quanto é que eu estou devendo? Sei lá, R$7.000. Quanto é até dezembro? X mil reais. Toma o dinheiro. Eu paguei o ano todo. Eu aconselho para quem não tem fé? Eu não aconselho. Agora, se você tiver fé naquele que você serve, Deus vai fazer proeza na sua vida. Se você tiver fé naquele que você serve, que você adora, eu quero te dizer uma coisa, Deus vai fazer proeza na sua vida. Esse mesmo meu patrão chegou, tinha um Opala, os mais velhos aqui conhecem, e ele está bem aqui, viu? Do outro lado aqui da parede. E eu tinha um Opala e ele chegou para mim e disse, ei, esse carro aí não é carro de vendedor não. Eu disse, não, eu só tenho esse. Ele disse, faça o seguinte, vá na loja, compra um carro para você.
Eu era apaixonado por um Vectra. Na época, vamos lá, no ano de 2000, o Vectra era 95. Aí eu cheguei para ele e disse, achei esse carro aqui. Aí ele olhou, não, cara, tu não entendeu. Eu quero que tu compre um carro zero. Mas eu tinha uma Opala, 91, cai nos pedaços. O cara queria que eu comprasse um carro zero em 2008. Tá certo. Fui lá. Crédito eu não tinha. Fui eu e a Lina, juntamos nossos 2 créditos, deu para comprar o carro. Entrada, R$1.000 de entrada. Aí eu cheguei lá e disse, rapaz, tá aqui, o carro eu achei. Quanto é? Rapaz, tá R$1.000 de entrada e fica um bocado de parcela aí de 300 e tanto. Ele pegou os R$1.000, tome, vai buscar o carro. Fui lá, comprei um carro, um Corsa, zero na bodega, fedendo a novo. Peguei o carro zero, cheguei lá na empresa, patrão, tá aqui o carro. Ele perguntou, cadê o carnê? Eu disse, tá aqui. Ele disse, enquanto você trabalhar para mim, quem paga esse seu carro sou eu. Enquanto você trabalhar para mim, quem paga esse seu carro sou eu. Eu nunca paguei a prestação desse carro. Até o dia que a empresa fechou. Aí eu tive que sair de lá, faltavam algumas parcelas. A empresa fechou e foi onde eu abri a minha empresa e para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje, nós temos, nem sei, 5, 6 bases. 6, 7, nem lembro quantas bases a gente tem. Mas para a honra e glória do Senhor, eu acho que hoje a gente gera emprego para mais de 80 pessoas. 70? Mais de 70 funcionários trabalham com a gente hoje para a glória de Deus. E se eu for dizer, como foi, irmão, que aconteceu isso? Mais uma vez, milagre de Deus. Isso é para quem tem fé. Isso é para quem acredita. Eu contei aqui para vocês uma história de uma pessoa que viveu intensamente e vive intensamente a obra de Deus. Que crê e que confia. Pode ter alguém, irmão, com fé parecida com a minha, Yuri. Mais do que eu, não tem não. Pode ter gente com fé parecida com a minha, mas mais do que a minha fé você não tem. Eu tenho certeza, mas eu desafio você aqui hoje para ser um homem de fé, de confiar no Senhor e não confiar nas coisas, de confiar em Deus e não confiar nas coisas, e não confiar na sua condição, e não confiar naquilo que você tem. Porque eu hoje, irmão, eu posso dizer, eu sou um exemplo de fé dentro da minha casa. Por tudo aquilo que Deus fez na minha vida e Deus ainda continua fazendo. Eu sou aquele mesmo cara que ia lá para casa da minha namorada de bicicleta, Yuri, e vinha de lá para cá com 2 ovos na mão. De lá para cá, Júnior, o que foi que teve de diferente na tua vida? Tu fez alguma faculdade? Não. Tu fez algum curso? Não. Tu fez algum MBA? Não. Tu fez algum seminário? Não. Tu fez alguma especialização em algum canto? Não. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu. E eu posso abrir a boca em todos os cantos e dizer, até aqui, o Senhor Deus tem nos ajudado. E tudo que eu tenho hoje, irmão, um tênis, eu posso dizer, foi Deus que me deu. Foi fé naquele que tinha todo o poder de fazer na minha vida. Agora, eu nunca fui negligente com a obra do Senhor. Desde jovem como vocês, o meu sonho era estar aqui na casa do Senhor. Era estar envolvido com as coisas de Deus. Era estar evangelizando. Era para estar distribuindo panfleto no meio da rua. Era para estar entrando dentro do ônibus e eu não sossegava enquanto eu não entregasse 10 folhetos dentro do ônibus. Hoje as coisas são bem mais fáceis. Mas na minha época, eu tinha que ir na casa da Bíblia, comprar um bichinho de panfleto e datilografar lá por trás do texto. Para botar um textozinho e entregar um panfleto. E hoje, as coisas são bem mais fáceis para vocês. E muitas vezes, vocês estão atrás das coisas e esquecendo
verdadeiramente de quem que vocês têm que ir atrás. Então que nessa noite vocês possam entender que nós servimos a um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Tem todo o poder de pegar você, talvez você aí que hoje não tenha condição de comprar nenhuma bicicleta, na mesma situação que eu. Mas se você servir a Deus com fidelidade e com fé, Ele é o mesmo que vai lhe colocar daqui a alguns anos como dono de uma empresa que você vai estar gerando emprego para mais de 70 pessoas. Porque se eu, sem conhecimento nenhum, sem capacidade nenhuma, sem inteligência nenhuma, claro, inteligência eu tinha no Senhor, mas sem a inteligência que vocês têm, Deus colocou em minhas mãos várias empresas para a gente tomar de conta, várias famílias para a gente tomar de conta. E para quem não tinha condição de comprar uma bicicleta, se a gente for colocar os carros que a empresa tem, a gente deve ter para mais de 6, 7 carros, todos da empresa. Esse mesmo rapaz que saiu lá de baixo, que não tinha nada, e hoje nada tem. Mas uma coisa nunca saiu de dentro de mim: confiar em Deus. E saber que quem ia fazer por mim era o meu Deus. E para saber que quem tinha todo o poder de mudar a minha vida era o Senhor.